corpo dele é como se ele tivesse ficado realmente nervoso com aquilo, parou, deu uma pausa, tomou uma água, porque ele viu, ele sabe claramente que uma pessoa que toma, que afirma que toma vinho todo dia ao acordar, uma pessoa dessa é alcoólatra. Não é não, gente? Eu acho que uma pessoa que todo dia toma ali uma... Porque senão ele teria falado, ah, não, eu tomo porque eu me sinto bem por isso. Enfim, mas por que ele negou? São duas falas. Mas no programa ele falou que tomava. Eu não posso afirmar isso. E na entrevista ele não. A gente não pode afirmar isso, mas eu acho que o que causou estranheza pra todo mundo é que, no comum, assim, ninguém tá muito acostumado a tomar álcool pela manhã, né? Jejum, ele falou em jejum. Eu já ouvi falar... Passou aí nos jornais e em sites que os médicos recomendam tomar uma tacinha pra dormir. Eu não que sei falaram disso. Que faz bem pro coração é suco de uva. Não sei. Não, mas entendeu? Também, eu já ouvi falar mas alguns à médicos noite, falaram eu acho que é uma tacinha, mas é uma pequena taça. Mas acredito que até tem uma polêmica nesse entorno e claramente a gente vê o desconforto do Henry abordar esse assunto, porque acredito eu que diante de todas essas circunstâncias que ele estava ali dentro do jogo, é esse ponto, seja ele em qual proporção for, hein? A gente daqui não tá pra apontar nenhum dedo. Acho que pelo contrário, te abraçar. Porque assim, num momento como esse, que você perde a chance de disputar um jogo de 5 milhões de reais, passa por convulsões, é mais sobre entender sobre mudanças de hábitos que serão necessários. Então, independente de ter que assumir publicamente, porque também imagina quão constrangedor seria ele falar, olha, sim, todo dia eu tomo mesmo, aí o pessoal ia vir matando pra cima dele. Então, a gente não tá aqui pra discordar, concordar, é só pra dizer assim, se tem algo no seu ritmo de vida que precisa ser revisto, se isso existia, vai ter que mudar. Porque claramente o seu corpo está precisando de uma atenção maior em relação a alguns hábitos. Quais são? Acho que tudo isso com uma equipe competente médica, que eu tenho certeza que vai te acompanhar, você vai conseguir. Fazer uns exames. Entendeu? Mudar Checar rotina, direitinho. eu acho, né? Mudar a rotina. Mesmo que beba um pouco todo dia ali de manhã, talvez cortar agora nesse início, sabe? Mudar a rotina. Que se alimente primeiro, pelo menos, né? Mudar Porque a pessoa é verdade, em jejum. É verdade, em jejum não dá pra fazer nada em jejum, porque dá tontura. Já normalmente, quando você acorda, você vai malhar. Eu malho em jejum. Depois dá uma tontura que fará tomar um álcool. É isso aí. Deus Inclusive, que me livre. tem a história que o Henrique Castelli se envolveu numa briga, se não me engano, lá em Maceió, Alagoas, ele se envolveu numa briga lá, bateram nele, 2 rapazes bateram, né? Quebraram o maxilar do Henrique Castelli, teve que fazer uma cirurgia de reconstrução. E ele falou que vai entrar agora com um processo indenizatório maior, né? Para que ele seja recompensado ali, porque é algo que é uma sequela, se eu posso dizer assim, que ele vai levar para o resto da vida. Então ele vai pedir uma indenização maior. A produção, só me confirma aí, ele vai pedir uma indenização de 500 mil reais, é isso? São 500 mil reais, só me confirma isso, mas ele vai entrar pedindo... Eu pedia uma indenização, era do valor do prêmio do BBB. 420 mil reais a indenização que ele vai entrar na justiça agora, alegando, através de laudo, de que a vida dele, depois desse episódio... Não vai ser mais a mesma, né? Teoricamente, é algo que você leva pro resto da vida. É pouco, porque ele perdeu uma grande oportunidade de ganhar milhões e milhões, porque o Henry ele já tem uma carreira consolidada. O Brasil inteiro conhece ele, um dos maiores atores desse país. Então eu acho muito pouco, porque isso deixou trauma na vida dele. Deixou trauma, fez ele sair do jogo. Perdeu a oportunidade, que a gente sabe muito bem que o tempo de tela durante 3 meses... Minha senhora, tem gente... Deixa eu contar uma fofoca pra senhora. Tem gente que lucra muito sem ganhar um reality, 20, 30 milhões. Ah, com certeza. Principalmente o Henry, que já é um rosto conhecido. Muito mais do que propriamente 20, 30 milhões do próprio prêmio. E ainda mais o Henry, que o Brasil inteiro, que a senhora conhece. Eu acho que ele sabia disso, eu acho que ele entrou no jogo pensando em se recolocar ali, né? É verdade, e o tamanho da repercussão quando o nome de Henry foi anunciado, que a gente até falou aqui, né, na semana passada. Ave Maria, o povo amou, ele é muito querido. Então eu achei pouco valor. Eu pediria o valor do prêmio do jogo. Pra esses meninos pensar 2 vezes antes de estar quebrando a cara do povo. A acusação, lá em 2020, depois dessa briga, a indenização inicial foi de 55 mil. Oxi. E diante desse... 55?
mil? 55 mil. Os 55 mil, mas a questão agora que também ele alega, eu acho que vai além dessa questão das convulsões, como a gente bem citou aqui, mas tem também o incômodo dele com a assimetria da face. Muita gente comentou nas redes sociais, logo que o Henry foi anunciado, muita gente falando, nossa, ele era tão bonito, tá gente, tão diferente. Ele continua bonito, gente. Não, continua, mas Sim. obviamente... Ele é lindo. Ele é um cara bonito, mas obviamente dá pra perceber que teve ali alguma intervenção cirúrgica, naturalmente, depois que ele teve a fratura na mandíbula. E também a questão que eles alegam em relação aos danos que ele, obviamente, teve em relação à saúde mental. Então, diante desse episódio, eles estão pedindo esse valor de 420 mil reais. O processo já está na segunda instância para ser julgado, tá? E eles defendem que tem uma questão envolvendo também prejuízos em relação aos trabalhos. Então, tudo isso a Justiça deve estar considerando no processo. Tomara que ele ganhe. Trabalha com imagem também, tem uma coisa... De imagem, né? Tem isso, ele ficou um tempo em recuperação, tem que fazer uma cirurgia. A gente sabe que a vida do ator não é fácil, né? Tem que estar sempre fazendo casting, que é o que a gente chama que é teste. E quando você, enfim, tem um dano ali no rosto, quando você apanha, quebra seu maxilar de alguma maneira, você fica um tempo parado e até se recolocar no mercado é um pouco difícil. E também tem um lance, Carto, de decorar o texto, né? A cabeça tem que estar boa para ler os textos, ler o TP, ler o roteiro, ensaiar. Porque é muito texto que esses atores... Sem dúvida. Esses atores têm que decorar, tá? Porque é tudo decorado. E são textos e textos. Então, com certeza, isso aí afetou muito ele, a desenvoltura dele como ator, que é o ganha-pão. Por isso que eu concordo com a Tatá. Porque é muito pouco, não só pelo jogo, mas sim pela profissão dele, que ele tem uma profissão de ator que tem que estar com a cabeça boa, com a cabeça refrescada para poder decorar os textos. Só para abrir aqui uma coisinha rápida, só para a gente dar o outro lado. A defesa de uma das partes envolvidas nessa briga, que também teve que pagar a indenização, diz que, na verdade, ele está tentando tirar vantagem do fato de ele ser uma pessoa pública, uma vez que ele não teve prejuízo de perder trabalhos, porque ele se colocou numa situação vexatória que ele havia provocado, uma lamentável necessidade de criar uma narrativa para se aproveitar dessa condição de ser ator de uma grande emissora. Então eles dizem que não concordam e estão, inclusive, recorrendo dessa decisão. Legal mesmo, são dois caras baterem um, e ainda quebrar o maxilar do outro. Isso que é legal, né? Deve ser, né? Pelo amor de Deus, se fosse o contrário, né? Pô, violência. Fratura exposta, cara. Quem que tá querendo ganhar? Quem que tá querendo ganhar mídia em cima disso? E você sei vê lá que se ele teve erro no início da briga. Eu não me lembro agora muito bem o que aconteceu, mas vocês bateram, né? E dois ainda, né? Foram Próxima vez vai bater no mais forte que não seja famoso, para não dar essa repercussão então, assim, e a indenização ser menor. E eu sempre acho que tudo que aconteça sempre tem que dar um jeito de resolver na conversa, cara. Porque depois você estraga a vida da outra pessoa, entendeu? Vai lá, estraga a vida. Então tem que resolver no papo. E deu pra ver, Carto, que e deu pra ver que teve sequelas sim. Sim, que ele mostrou que ele coloca... Teve sequela. Gente, olha o que aconteceu com esse menino no reality, no jogo. Os caras o cara perdeu a oportunidade, porque quando a gente entra, apesar de o Henry, com certeza, mais um ator do tamanho que ele é, ele entrou nesse jogo de cabeça pra ganhar, ou pra chegar até o final, pra tornar isso em publicidade, se ganhar dinheiro. Entendeu? Porque o tempo passa, minha senhora. Tudo nessa vida passa muito rápido. A gente sabe muito bem que o tempo artístico ele é menor. Então tem que correr contra o tempo, fazer dinheiro. Custo de vida de um ator é caro. Dá pra ver que teve sequelas que não é invenção, gente. E os caras aí, se tem grana, na segunda instância, chama lá, tenta resolver, tenta entrar num acordo aí. Porque o Henry Castelli trabalha com a imagem, enfim. Verdade. Águas passadas aí, tenta resolver essa parada.